Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Fiquem todos com Deus.
caros irmãos e trabalhadores e frequentadores da casa de André Luiz e ouvintes, boa tarde. Convidamos a todos para, em posição de grande sentimento e vibração interior, fazermos uma prece. Jesus amado, em teu nome rogamos a Deus nosso Pai, bênçãos e amparo para a nossa casa, para os nossos ouvintes, para o nosso país. Rogamos bênção e amparo para a palestrante de hoje e pedimos permissão, Jesus amado, que possamos, em conjunto com nossos irmãos, que estão todos vibrando intensamente, que estão na sua contrição pessoal, rogando essas bênçãos celestiais, que possamos dar por iniciado o trabalho dessa tarde, dizendo, sê conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. E agora, em nome de Jesus, declaramos abertos os trabalhos e passo a palavra para a nossa querida irmã Amanda Caldas, para fazer uso da palavra da sua apresentação. Por favor, minha irmã. Boa noite, meus amigos. Hoje aqui nós estamos para conversar sobre a parábola do trigo e do joio, ou parábola do joio ou parábola do trigo. Ela está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. E logo no início já nos chama a atenção essa diferença. O que é realmente o joio? O joio, ele é uma planta que no início, nos dos seus estágios, na parte de semente e de broto, ele se assemelha muito com o trigo. Porém, o joio, quando ele é ingerido, ele pode causar um envenenamento. No direito romano, plantar joio no meio do trigo do seu inimigo era um grande crime. Então daí a gente já começa a diferenciar que nós vamos fazer um paralelo entre o trigo, que é um alimento, para o joio, que pode se tornar um grande veneno. No Evangelho, nós encontramos Jesus conversando com os seus discípulos. E eles perguntavam a Jesus por que ele só falava através de parábolas. Jesus então começa a explicar aos seus discípulos que eles já tinham um pouco mais de capacidade de compreensão, de entender as coisas do reino de Deus, de entender as questões mais profundas da vida, e que a multidão, em sua maioria, não tinha ainda essa capacidade. Por isso ele lhes falava por parábola. E aí nós vamos encontrar Jesus seguidamente explicando a parábola do trigo e do joio para falar do reino de Deus. E nós encontramos Jesus e a sua descrição dessa forma. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então aqui nós encontramos a descrição da parábola. E essa parábola, ela pode ser tanto interpretada do ponto de vista coletivo, como a gente pode fazer uma interpretação do ponto de vista individual. Hoje nós vamos conversar sobre a ótica da psicologia de cunho individual. Então essa parábola, ela representa, na verdade, o convite que Deus fez a todos os homens
para se aperfeiçoar gradativamente. Nós sabemos que na natureza nada se transforma de uma hora para outra. Não há árvore que não tenha que passar pela semente, nem pedra preciosa se não houver a pedra bruta. Pelas leis de Deus, tudo tem um tempo para evoluir. E o homem, ele não é uma exceção a essa lei. Quando nós nos exigimos uma perfeição que ainda não podemos realizar, entramos em conflito e criamos, na verdade, pseudo-virtudes, pseudo-luz. Então, a pergunta de hoje à noite é: como promover esse processo evolutivo? Como promover esse aperfeiçoamento de uma forma gradativa, de uma forma serena, de uma forma amena, em que o crescimento vá se construindo degrau a degrau, sem essas angústias do perfeccionismo. Vejamos o que diz então cada trecho da parábola e vamos conversar sobre eles, ok? Então diz assim: propôs-lhe outra parábola. Ele já vinha conversando sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Então ele fala assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Esse homem é Deus, e esse campo que ele representa é o campo do nosso coração, é o nosso campo íntimo. Esse é o campo semeado. A primeira e a maior responsabilidade que nós temos é conosco mesmo. Apesar de nos cercarmos de tantos compromissos, de tantas pessoas ao nosso redor, muitas vezes de vários trabalhos, realmente o campo que mais exige a atenção e que tantas vezes a gente negligencia é o campo do nosso coração. A perfeição e a implantação do reino de Deus, ela não vai acontecer verdadeiramente enquanto ainda houver um coração de um homem que não esteja pacificado. Então, esse é o trabalho da implantação do reino de Deus aqui na terra, é fazer com que os corações dos homens se pacifiquem e compreendam qual é o seu verdadeiro papel na construção do reino de Deus. Quando ele diz boa semente, ele está se referindo às qualidades essenciais, ele está se referindo aos potenciais divinos que cada homem recebeu no momento da sua criação. Então todos nós guardamos a essência divina, todos nós carregamos a herança do Pai, todos nós somos filhos de Deus. E essa herança que recebemos, ela se encontra em estado latente, ela se encontra adormecida para que nós possamos progressivamente desenvolvê-las através dos nossos sentimentos de amor e de paz, através de atitudes de harmonia, atitudes que busquem o crescimento, através da melhora dos nossos pensamentos. Essa semente que foi plantada no nosso campo, que representa aqui a semente de trigo, ela poderá assim se desenvolver dentro de nós. Então nós somos esse campo de Deus. A obra divina, na verdade, ela deve se realizar em nós. Nós somos a obra viva de Deus. E aí a parábola já começa a nos apresentar um conceito muito bonito de que somos co-criadores, somos corresponsáveis. O campo que existe no nosso coração é extremamente importante para Deus e Ele confia em nós e no que nós vamos produzir. Por isso Jesus, quando Ele veio até nós, Ele falou: vós sois deuses. Fazei, deixai brilhar a vossa luz, deixai que esses potenciais divinos se desenvolvam e apareçam para o mundo, e cresçam em benefício de você mesmo e cresça em benefício dos outros. E aí segue a parábola dizendo assim: mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Essa parte, meus amigos, ela representa todo o nosso processo evolutivo. A nossa consciência, ela encontra-se presente em todos os estágios da evolução do ser. Porém, nos estágios iniciais,
nas faixas primárias do desenvolvimento do homem, há apenas lampejos dessa consciência e predomina os instintos. Então predomina esse desejo de se satisfazer com comer, beber, dormir e procriar. Não há maiores discernimentos. Então nós podemos dizer que nessa faixa primária nos encontramos numa faixa de sono, de consciência adormecida. À medida que a razão se desenvolve, a consciência se dilatou. Mas existem mecanismos de astúcia, de intelectualismo, mecanismos escapistas que fazem com que a gente mantenha essa consciência adormecida, sem que a gente realmente escute o que ela tem a nos falar. Então o homem, durante sucessivos milênios, evoluiu, desde a forma antropóide até esse homem tecnológico. Passou por esse momento em que buscava apenas a sua sobrevivência, reagia apenas por automatismos, por condicionamentos, e isso demorou muito tempo. Aproximadamente apenas 10 mil anos é que realmente nós desenvolvemos o pensamento lógico, o discernimento, a consciência. Então permanecemos muito tempo nesse estágio primário e depois da aquisição da consciência ainda estamos engateando nessa construção de uma consciência mais lúcida, de uma consciência realmente desperta. Por isso, depois de tanto tempo nesse estágio primário, nós ainda permanecemos muito movidos pelas nossas reações e muito pouco pelas nossas ações. Reagimos mais do que agimos. Ainda nos domina por muitos dias os nossos hábitos, os nossos automatismos, os nossos instintos e permanecemos num mecanismo de fugir ou de lutar, muito semelhante aos animais irracionais. Só que cada espírito, quando ele reencarna, ele veste uma roupagem psíquica, uma roupagem física, recebe um nome, vai viver com uma determinada família. Então cada espírito ele tem um ego, aquele ego que é a sua identidade, é o sujeito, é o papel que ele vai ocupar na vida atual. Então esse ego muito falado, em que diz assim, eu sou Maria, filha de Cicrano e de Beltrana, casada com fulano, esse é o ego. E o ego ele não é o nosso inimigo. Mas, à medida que nós vamos buscando apenas atender aos prazeres desse ego, aos prazeres momentâneos, aos prazeres imediatos, apenas quando buscamos a nossa satisfação imediata, o sucesso, a sobrevivência, desenvolvemos mecanismos psíquicos, desenvolvemos psicologicamente o que nós chamamos de apego do ego. Então nós desenvolvemos comportamentos egoístas, sentimentos de orgulho, recheados de ira, de competitividade, sentimentos de raiva, sentimentos de angústia, são o que nós chamamos de sentimentos egóicos e que muitas vezes nos move. Esses sentimentos, essas atitudes, é o que na parábola Jesus representou como foi plantado o joio no campo íntimo, naquele campo que o homem estava semeando. Cada indivíduo, ele vai plantando sementes de joio em seu próprio campo íntimo. Não é por maldade, mas é por ignorância. É como a gente sabe reagir, é como a gente sabe fazer. A gente ainda não aprendeu a fazer diferente. Estamos caminhando para essa modificação, mas isso ainda não se deu no nosso processo evolutivo. Temos que compreender o estágio em que realmente ainda nos encontramos, a nossa infância espiritual. E aí nós terminamos nos tornando o nosso maior inimigo, o nosso inimigo íntimo, que tantas vezes nos camuflamos e nos boicotamos sem precisar de ninguém para nos passar a perna, sem precisar de ninguém
para puxar o nosso tapete, porque muitas vezes nós mesmos fazemos isso com a gente. Então o ego, ele vai criando fantasias, vai criando idealizações. E seguindo na parábola, ele diz assim: e retirou-se. O inimigo planta e retira-se. O que quer dizer isso? O inimigo planta o joio e aqui fica representado quando ele foge. As máscaras que o ego se utiliza são os mecanismos de defesa do ego. Então eu me escondo nas fugas, eu me mascaro, eu crio uma idealização de mim. Então quando é que a gente faz isso? Será que a gente faz? Vamos ver se a gente se identifica em alguma dessas partes. Então, quando nós nos exigimos uma perfeição que ainda não temos, nós estamos usando uma das máscaras ou muitas das máscaras do ego. Quando nós nos vemos mais ou nos vemos menos do que realmente somos, quando nos sentimos superior ou inferior a determinada pessoa ou em determinada situação, quando eu não consigo enxergar quem realmente eu sou, quais as dificuldades que eu carrego, então eu me retiro. Eu faço de conta que isso não tem nada a ver comigo. E aí vou viver a minha vida, satisfazendo o meu prazer, buscando os prazeres imediatos. Aí chega alguém na sua vida e te adverte: mas você precisa ser mais calmo ou paciente. E você responde: eu? Mas eu sou calmo. Quem é que tá nervoso aqui? Ou então a gente pergunta: mas como? Logo eu que sou tão humilde, por que eu estou passando por essa situação? E assume a postura de vítima, assume uma postura de que não entende o que está acontecendo, como se aquilo estivesse acontecendo para o meu mal, como se Deus fosse o tirano e eu fosse a vítima, ou o mundo estivesse me martirizando. Então eu mantenho a minha idealização, eu não enxergo o campo íntimo dos meus sentimentos e quem realmente eu sou. Quando eu tento compensar aquela frustração, aquele desânimo, aquela angústia, eu tento compensar aqueles problemas que eu estou vivendo com minha família, no trabalho, na minha própria vida, e eu tento compensar buscando o álcool, buscando a fuga das drogas, o excesso de sexo, de compras, de comida. Eu digo: hoje eu mereço, e vou me empanturrar de doce, e vou comer aquela caixa toda de chocolate para tentar preencher aquele cansaço, aquele vazio que está no meu coração. Isso tudo são máscaras, são fugas do nosso ego. Quando eu crio perfis em rede social, em Facebook, em Instagram, e eu posto um monte de foto demonstrando felicidade, uma felicidade que na verdade, que na minha vida, no meu cotidiano, eu nem sinto. Ou então eu me cerco de amigos, de seguidores, para tentar preencher a minha fome de amor, o meu desejo de ser amado. Isso tudo são as fugas que a gente se utiliza no meio do caminho, tentando ser feliz, porque a gente não sabe fazer de outro jeito. Só que aí a parábola continua dizendo assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então essa passagem é uma passagem extremamente rica, mostrando a grandiosidade de Jesus quando ele vem nos trazer as lições sobre nós mesmos. Então quando o joio aparece, vem aquele susto: peraí, eu não sou assim? Quem foi que fez isso comigo? Então chega o primeiro momento em que a consciência começa a despertar e eu começo a enxergar algumas coisas, e enxergar dói, machuca, porque eu começo a enxergar o que antes eu não via. Aquilo que é o joio, que é o veneno que eu carrego dentro de mim, começa a aparecer. E quando eu reconheço,
O primeiro momento é dizer, não fui eu que fiz isso, foi meu inimigo. Não fui eu que fiz isso, não é culpa minha. O nosso primeiro movimento é tentar arrancar. Não, isso não me pertence, isso não me serve. Surge então, nesse início de despertar da consciência, o conflito. O conflito entre o que se é e o que se pensa que é. É doído. É doído porque o conflito aparece quando eu percebo que existe um eu idealizado com um eu real, com aquilo que realmente eu ainda não consegui modificar. Então, nesse momento, nós agimos como uma casa dividida contra si mesmo. É um processo de divisão interna, é um processo de luta. Passamos por uma fase em que primeiro nós negamos os sentimentos, não, eu não sou egoísta, eu não preciso mudar nada, eu sou correto, o outro é que está errado. Um dia desses um amigo me mandou uma mensagem dizendo assim, Amanda, você acha que eu sou humilde? E eu respondi para ele, eu? Ele falou, você é humilde? E eu respondi, eu não sou. E ele disse, eu também não sou. A gente começa a enxergar, começa a perceber essa humanidade que nós somos. Depois, nós entramos numa fase de querer arrancar, uma fase ranzinza, em que isso não serve, eu não quero mais isso para mim, e tenta. Quanto de nós vivemos assim nessa luta? Mal consegue se olhar no espelho. Um dia desses eu atendi uma senhora que ela dizia para mim que ela não conseguia se olhar no espelho porque ela se acha muito feia. Quer dizer, psicologicamente isso é muito mais profundo, a dor dessa alma, né? Quando surge a angústia de querer ser diferente, não sabe por onde começar. Quantos suicídios por não conseguirem conviver em sua própria companhia? Todos os dias, né? Quanto desamor. Então Emmanuel, ele nos diz no livro Pão Nosso, que se você ainda não combate consigo mesmo, chegará o dia em que nenhum de nós ficará livre desse combate. O combate com nossas próprias negatividades e o conhecimento dessa sombra que cada um de nós carrega. Se não aceitamos quem somos e tentamos arrancar o que nos incomoda, o que não gostamos, o que classificamos como errado, sujo, inadequado, imoral, nós criamos um fardo muito pesado e gastamos muita energia mantendo essa divisão interna. Surge a angústia. E a angústia, ela é um sinal profundo da alma, um lamento, em que diz assim, é hora de ser feliz. Existem coisas que precisam ser colocadas em seu lugar. Existem pedaços da sua alma e da sua vida que você precisa olhar profundamente para ele, para que realmente venha a cura. E aí a parábola continua dizendo assim, ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus, nesse momento, deixa claro que nós não podemos arrancar de dentro de nós os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mudar de uma hora para outra as nossas ações. Todos os sentimentos, eles coexistem dentro de nós. Temos que aprender a conviver e a nos pacificar. Demonstra o quanto que é importante para a nossa evolução nos aceitarmos com amor. O quanto a tolerância com a nossa condição, com os nossos estados emocionais, com nossas capacidades atuais de compreensão. Porque é apenas quando a gente compreende e aceita que eu posso buscar ajuda, que eu posso dizer, eu preciso de uma mão que me conduza, eu preciso do Evangelho de Jesus, eu preciso dos meus amigos, eu preciso do médico, eu preciso da terapia. É só nesse momento em que eu consigo enxergar
os recursos que eu tenho que buscar, quando eu me aceito, quando realmente me olho no espelho, quando eu enxergo aquilo que eu sou. Então a evolução, ela deve ocorrer de forma suave e gradativa. O amor se realizando por escolha e não por obrigação. Porque eu tenho uma obrigação de ser melhor, porque eu tenho uma obrigação de ser bom, porque eu tenho uma obrigação de amar a todo mundo, ao mundo inteiro de uma vez. Não é assim que o amor se realiza. Então o Senhor propôs aos servos aceitarem o joio, para que no momento certo, no momento mais adequado, a gente dá uma destinação melhor a cada situação e a cada sentimento. Permite reconhecer que orgulho, ansiedade, desânimo, egoísmo, vaidade, raiva, medo coexistem com a humildade, com a confiança, com o ânimo, com o altruísmo, com a simplicidade, com a coragem, com a alegria, com a fé dentro de nós. E à medida que reconhecemos e acolhemos, percebemos os nossos sentimentos como mensageiros de algo mais profundo que precisa ser trabalhado. Olha, como eu sou egoísta, o que eu preciso fazer para me trabalhar nesse egoísmo? Como eu sou uma pessoa que sinto raiva, o que eu tenho que fazer para acolher essa raiva e transformá-la em algo produtivo? Eu tenho um autoritarismo, como transformar isso numa liderança, num aspecto positivo em que eu vá transformar a minha vida e a vida da minha comunidade? Cada sentimento, cada pensamento, cada característica física, cada característica psicológica que nós temos só existe porque Deus permitiu. Nós já paramos para pensar sobre isso? Porque Deus considerou valioso e importante nós termos isso, nós carregarmos esses potenciais, essas características. Nós somos únicos, cada um de nós, únicos como filhos de Deus. Então nossas características são muito preciosas. Quem somos nós para querer desprezar aquilo que Deus criou? E nós somos criações de Deus. Então Joana de Ângeles nos diz que o nosso maior desafio é o autodescobrimento. E a parábola do joio e do trigo nos convida a nos reconciliarmos com o nosso adversário. Esse maior adversário que somos nós mesmos. Nos reconciliar com quem nós somos. Aceitar que cresçam juntos luz e sombra. E assim serem purificados pelo fogo do amor. Todos os sentimentos egóicos, eles serão transmutados à medida que nós evoluímos. Porque esses sentimentos apegados ao ego, eles são transitórios. Permanente, essencial e real, apenas o amor. E para o amor nós caminharemos. Ontem eu não amava ninguém. Hoje eu amo minha família. Amanhã eu amarei uma comunidade e um dia eu amarei o mundo como Jesus. Então Jesus não nos define nessa parábola pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades. Ele vê na pedra bruta a joia do futuro, ele vê na semente a árvore frondosa. Ele viu em Saulo o maior divulgador do cristianismo. Ele viu em Pedro, que o negou 3 vezes, o alicerce do seu evangelho. E Jesus nos conhece pelo nome e aguarda o nosso despertar para nos conduzir para o propósito que Deus planejou para cada um de nós. Destinos gloriosos e que nós ainda não conhecemos, mas que Jesus já sabe do que nós somos capazes. Então Jesus nos faz um convite, que nos olhemos com amor, que passemos a nos conhecer, a nos encantarmos todos os dias com os nossos potenciais que carregamos dentro de nós. E através dessa parábola belíssima, ele vem nos apresentar todo o processo evolutivo do nosso espírito, começando como semente, começando adormecido, despertando progressivamente, enxergando o amor
enxergando esse sol, que é Deus a nos cultivar todos os dias. Esse sol que vem todos os dias nos convidar a despertar para o divino que habita cada um de nós. Então vamos aproveitar esse momento, meus irmãos, em que o mundo está vivendo tanto cataclismas, tantas crises, em que estamos inseridos numa pandemia, em que estamos caminhando todos juntos, porque por mais que nós pensemos que estamos separados, estamos todos juntos. E vamos nos lembrar que a nossa maior responsabilidade é conosco mesmo. Se nós conseguimos nos reerguer, nos levantar, muitos que estão atrás de nós levantam-se também. Assim como está escrito lindamente em Emmanuel, falado por Emmanuel, que quando um ou mais homens se erguem, muitos outros se erguem também. Então que possamos ser nós, no dia de hoje e em todos os dias da vida, a nos reerguer, todos os dias. Cada vez que cairmos, levantarmos a cabeça e nos reerguer e nos enxergar e acreditar profundamente que nós somos filhos de Deus. Muito obrigado, meus amigos, por estarmos aqui hoje, juntos, para semear e falar essa palavra de Jesus. Fiquem em paz e que a espiritualidade amiga continue a nos guiar todos os passos, todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada. Caros irmãos, acabamos de ouvir a palestra da nossa irmã Amanda Caldas, a quem agradecemos a sua gentileza, o seu estudo, a sua dedicação nessa explanação dos ensinamentos de Jesus. E convido a todos os irmãos nesse momento para, unidos, fecharmos nossos olhos em posição de grande respeito e concentração para fazermos a nossa prece de encerramento. Jesus amado, em teu nome iniciamos o trabalho dessa tarde, Senhor. Em teu nome, rogamos a Deus, nosso Pai, bênção e proteção para todos os irmãos que tenham ouvido esta palavra ou que possam ouvir ainda esta apresentação. Irmãos que se encontram no leito de dor e sofrimento, em especial os irmãos vítimas da pandemia, seus familiares e os trabalhadores das unidades de saúde. Rogamos bênção para todos, Senhor Jesus. Rogamos bênção para a nossa irmã, que em breve possa estar novamente na casa de André Luiz, apresentando novos estudos, novas divulgações do Evangelho. Como em teu nome iniciamos esse trabalho, Senhor, em teu nome pedimos permissão para declarar encerrado, dizendo: sê conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Obrigado. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.